Fala pessoal, bem-vindo a mais um Tigascast. Eu sou o Demian Tiguez, guitarrista, produtor, e hoje a gente vai falar, como sempre, da nossa querida guitarra, desse universo maravilhoso. E vamos de vinheta! E hoje o nosso bate-papo é com um grande amigo meu, um guitarrista fenomenal. O assunto também é bem legal, cara, que você já saiu da sua zona de conforto. Esse papo vai ser bem legal com meu grande amigo, guitarrista, queridão, Thiago Mello! Demian, mestre, obrigado. Tô feliz de estar aqui, cara. Verdade, sou um grande fã. Seu e da sua família inteira. Tô muito feliz, obrigado pelo convite. Que legal ter você aqui, cara. E, cara, vamos falar muito de você. Vamos começar, antes de falar qualquer coisa de onde você está, fala como começou a sua carreira, como que você se apaixonou pela música, da onde você veio, onde você nasceu. Vamos lá, vamos falar com a galera aí. É sempre um espetáculo à parte, né? Então, cara, eu sou natural do Acre e do interior do Acre, né? De uma cidade que chama Feijó. E o meu interesse pela música foi basicamente como é da maioria das pessoas, né? Desde pequenininho eu comecei a aprender a tocar violão, lá com uns 8 anos, 8 para 9 anos de idade, com um vizinho meu. Eu nunca fui bom de bola, ao contrário de vocês, do André, que bate uma bolinha, eu sempre fui péssimo. Então, acabava que eu não participava muito das brincadeiras dos amigos, e um vizinho um pouco mais velho tocava violão, achava aquilo fantástico. E ele começou a me ensinar a tocar nessa época, mas mesmo antes de tocar, eu me lembro que eu tinha um discão ao vivo do RPM, um LP, né, do RPM. Então, desde antes de tocar, eu gostava de brincar de banda. Meu pai é marceneiro, ele tinha uma marcenaria, e eu fazia as guitarrinhas ali, ficava brincando de banda ali. Eu me lembro muito desse LP do Rádio Pirata ao vivo, né? Discão. E foi esse o começo, lá em Feijó, lá no Acre, aos 8 anos de idade. Aos 11 eu ganhei uma guitarra. Eu achava que guitarra era um instrumento diferente, né, do violão. E até que um belo dia esse meu amigo disse: não, cara, são 6 cordas também, é a mesma afinação. Eu fiquei enlouquecido até o meu pai meu pai e minha mãe ir na capital do Acre lá e trazer uma guitarra. Trouxe uma guitarra bem ruim. E essa foi o início da parada. Foi mais ou menos aí, lá em 92, por aí. Que legal. E seu pai, sua mãe, eles têm alguma coisa a ver com música? Eles também têm alguma coisa a ver com a arte? Como é que é lá em casa? O meu pai, ele tocava contrabaixo. Antes de eu nascer, inclusive, reza a lenda lá, que quando ele noivou com minha mãe e tal, ele comprou a primeira casa tocando baixo, que por incrível que pareça, o pessoal acha que o Acre é bem distante, é meio inóspito, sim, mas não é tão das cavernas como as pessoas pensam. Então tinha banda lá, o pessoal tocava, mesmo na época do meu pai, ele tinha uma banda e ele tocava na noite e tal, e arrumou uma grana e tal. Então meu pai vem da música. Depois desse tempo que ele aposentou do baixo, que eu nem era nascido, eu já cresci vendo ele tocar violão. E o meu pai, muito inteligente, assim, ele aprendeu coisas que eu nunca aprendi, por exemplo, ler partitura. E sozinho, lendo e tal, e ele tocava umas peças de Lirmando Reis. Caramba, umas coisas legal. Sozinho lá. Ele e mais um outro cara da cidade. Então eu cresci vendo ele tocar violão. Na minha família, alguns tios tocam também, da família tanto do meu pai como da minha mãe. Mas na minha casa, só o meu pai. E vem cá, como que é o estilo musical lá no Acre? Porque a gente fala, porque tem o regional lá. Uhum. Como que é? Como foi pra você? Você chegou a tocar alguma coisa regional ou você já foi direto pro rock and roll de cara? Como foi isso? Não, porque eu sei que você foi pro... Claro, você acabou de falar do RPM e tal, mas como foi o lance regional? Que tem alguma coisa na veia aí? Como é que é? Você chegou a tocar? Cara, eu acho que tem uma coisa meio predestinado, assim, porque apesar de ser muito distante, naquela época, em 80 e alguma coisa, quando eu ainda era criança, né? Você imagina, sem internet, sem nada, o Acre ainda é um lugar muito distante para as coisas chegarem, né? Mas com a internet chega em todos os lugares hoje. Mas não, e eu tinha uma sorte da minha mãe ter um gosto musical, olha que louco. A minha mãe sempre teve um gosto musical muito bom, ela tinha discos do Guilherme Arantes, ela tinha... claro, a coleção inteira do Roberto Carlos, óbvio, né? Óbvio. Mas ela tinha Guilherme Arantes, aí às vezes vinham aqueles discos de novela, aí tinha umas coisas do Lobão, umas coisas do Biquíni Cavadão, então acabou... E o meu vizinho que começou ele curtia muito o rock nacional, então eu acabei aprendendo as músicas do rock nacional dos anos 80, desde
Desde do Barão Vermelho, Paralamas, essas coisas que tinham em discos. Bem brasileiro mesmo, E né? o curioso é que, assim, o que eu falei que curioso é que o meu pai, ele sendo músico, ele era um cara que não ouvia muita música. Ele tinha uns 2 discos do RPM. Do RPM tinha minha mãe. Mas sua mãe era minha sua mãe. Cara. Minha mãe era muito eclética, minha mãe é maravilhosa, cara. Que legal. E o meu pai não. Meu pai tinha uns 2 discos do Dilermando Reis, mais nada. E nem ouvia música. Era muito, muito interessante. Então, assim, respondendo a pergunta, assim, da onde que veio essa veia, né? Eu tinha uma boa audição em casa, né? Minha mãe acabava escutando boas músicas, né? Inclusive, algumas coisas internacionais acabavam vindo naqueles discos de novela, que vinha a novela, um lado nacional e outro lado internacional. Então, a primeira vez que eu vi Toto foi através do I'll Be With You, veio num disco de novela, assim, uma coisa assim. Que legal. Então, mas eu não sabia muito bem o que era. O rock, ele acabou vindo depois da guitarra. Sim. Então, eu conheci O seu pai não tocou rock, né? Porque Não. isso eu queria entender. É o estilo lá. Qual que é o estilo musical que prevalece lá no Acre? Da região. Regional. Então, inclusive, eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas assim, eu acho que no Acre não tem muito um estilo regional próprio. Não tem, Eles tipo, absorvem, por exemplo, o Pará tem a música do Pará. Isso, tem, tem o calypso, tem a guitarrada, não sei o quê. Isso. A música lá de Manaus é a música do boi, por exemplo. Do Acre, se tem, me perdoem, eu não sei. Eu acho que não tem exatamente... Seu pai, eu achava que seu pai ele não tocava música regional, ele tocava o lance mais MPB. Ele tocava aquelas coisas de noite, né? Sim, desde o bregão da noite, assim, tocava na noite, né? Bailes. Tá, mais baile. Isso, exatamente. Legal, entendi. Foi uma época que eu ainda nem era nascido, mas pelo que eu sei era isso. Ele tocava na noite, como eu toquei também muito. A minha iniciação na música foi na noite. Desde baile até depois uma época de música country e tal. Lá no Acre, como foi assim, o seu primeiro contato com banda, né? Teve um início tal, normal, né? Você foi bem jovem, né? Até por causa da família, já tinha o contato com a música. E qual foi o primeiro contato com uma banda que você tocou, assim? A primeira bandinha lá, foi de cover do quê? Ou foi de cover ou foi já meteu, vamos fazer coisa nova? O que foi? Olha, como que foi isso? A gente já conversou tantas vezes, em tantas entrevistas, eu acho que o que eu vou falar, eu acho que eu nunca falei antes de entrevista nenhuma, porque a pergunta nunca surgiu. Eu tocava lá o violãozinho na varanda de casa, né? Quando eu ganhei guitarra, eu queria ter uma banda, né? Aí eu juntei com um primo meu, que eu comecei o que eu ia aprendendo, eu ia ensinando pra ele, ele pegou o baixo e tal, e aí fizemos uma bandinha. E as primeiras coisas que a gente tocava, olha só, era eu na guitarra e eu cantando umas coisas do Lobão. A gente cantava rádio blá blá e tocava no clube da cidade e tal. Tudo molequinho assim de 11 anos e tal. Então eu meio que quis começar uma carreira de guitarrista e cantor. Assim. Que legal! Mas logo depois de alguns anos, mesmo nessa bandinha assim, eu nem lembro o nome, bandinha de adolescente ali. De amigos. Aí eu fiz amizade com outro cara e esse cara cantava legal, porque eu não era cantor, né? Pô, esse cara cantar vai ser legal na banda. Aí a gente começava a fazer uns covers do Eros Ramazzotti. Caramba, mano. E eu adoro. Nossa. Vou mostrar o meu alter ego aqui. Tem coisas que eu gosto que a pessoa diz, mas é sério que você... Sim, eu amo Tears for Fears, agora gosto de Eros Ramazzotti. Eu gosto de tudo isso, que legal, cara. E você fazia cover do Eros Ramazzotti, não? Sim. Tudo. Não mais cantando, né? Só tocando guitarra. Porque que tem uns solos, inclusive, maravilhosos. fantásticos. Depois de muitos anos eu consegui ver a ficha técnica, porque nessa época era só as fitinhas cassete que a gente gravava do CD do CD, então não tinha encarte. Depois eu fui ver que o guitarrista que gravou aqueles solos, coisas dela vida, aquelas coisas, maravilhoso, uns timbres lindos, puta solo bonito, é o Philip Palmer, cara, que tocou com Dire Straits como guitarra de apoio, tocou com a galera. Tá explicado, né? Que solo lindo. Timbre maravilhoso. Timbres lindos, baita bem produção. Anos 80, aquele coro. Baita produção. Muita gente reclamava, dizia, não gosto da voz dele, que é muito... Mas eu adorava, porque tinha muita guitarra, né? Então essa foi a primeira banda. E depois daí foi que eu consegui, assim, uma notoriedade, assim, na cidade, pequena ali. Pô, o moleque toca legal, vamos colocar ele na banda. Tinha uma banda na cidade que fazia os bailes, as coisas. Isso aí era tudo de brincadeira, a gente ensaiava na casa do batera, né? Mas aí eu acabei entrando na banda da cidade mesmo, pra tocar bailes, assim. O baile da maçonaria, Aí eu já era o guitarrista da banda, mas aí de novo, era tocando músicas de baile, desde bolero, desde Ray Connifer
a, Que legal. a Fagner, sabe? Que legal. Então você tem uma escola boa aí de noitada, de baile, porque tem que tocar de tudo, Pra né? caramba, isso aí foi, a gente já foi uns 12 anos pra frente, até os meus 17 foi fazendo isso. Que legal. Bem jovem, inclusive, É. né? Que legal, cara. E aí, quando que começou o lance do Do rock rock. and roll, cara? Nesse meio tempo que eu comecei a fazer o baile, aí eu conheci o único cara na cidade, que é meu irmãozinho até hoje, o Osmar, na cidade. E ele era o cara que todo mundo chamava de Guns N' Roses. Porque eu não sei da onde ele conseguiu, porque da onde que veio a escola dele, da onde que veio o interesse dele. Mas ele era o único roqueiro da cidade. E quando eu já estava tocando nessa banda de baile, querendo aprender os solos e tocando alguns solos, né? Aí esse cara, a gente fez amizade e ele veio com os LPs do Guns, do Roses, me mostrando um monte de coisa assim. Disse, caramba, aí esse negócio aí, é isso aí. Por que não mostrou antes? É isso aí, esse é o negócio. E aí comecei, através dele, conhecer Iron Maiden, Metallica. Aí, só que, veja bem, nessa época eu era apenas um amante, porque não tinha ninguém. A banda que eu toquei lá atrás, a gente tocava um rock nacional, tipo Lobão, Paralamas e tal. Mas o hard rock americano, ou mesmo o metal, eu não tinha com quem tocar. Porque a galera que tocava comigo nem conhecia e nem era dessa praia. Então eu comecei a tocar em casa, só isso aí. Até o dia de eu conhecer um cara que mudou minha vida, que era um cara de Feijó, dessa cidade que eu nasci, mas ele morava em Rio Branco. E esse cara apareceu em 94, na época da Copa do Mundo. E ele apareceu, eu tinha uma guitarra horrível, como eu falei, e ele apareceu com uma Spanish, que hoje eu acho que é Stone, se eu não me engano. Legal, Ele apareceu com uma Spanish, com alavanca e uma pedaleira, que eu nunca tinha visto pedal na vida. Então, essas coisas sim Que são legal. bem diferentes. Então quando aquele cara chegou e começou a tocar, ligou umas distorção, fez umas alavancadas, disse, que é isso? Aí começou a fazer umas coisas barradas. Vale. Aí eu colei nesse cara, que chama Maurício, é meu irmãozinho até hoje. Só que eu era moleque, tinha 12 anos. Eu nem sei como é que ele dava. Porque o moleque assim, o cara lá com uns 20 e poucos anos, não dá muita moral, né? E ele ficou meu amigo e aí deixou a guitarra dele na minha casa. Olha, a pedaleira é assim, isso aqui é assado, o reverb é assim. E esse cara foi o meu tutor, assim. Que legal. Ele me mostrou tudo isso, aí eu fiquei louco. No fim do ano eu fui pra Rio Branco, colei nele, comprei uma guitarra nova, uma Strato. E, pô, agora eu quero uma pedaleira porque eu tenho que ter esse som. E aí, assim, ainda respondendo, eu fugi um pouco da pergunta, mas assim, todo esse tempo do rock and roll que eu já conheci o rock, foi dentro de casa e com esse cara. Aí ele me mostrou o Satriani, que é o mestre. Eu queria falar disso já. O Van Halen é Deus, mas o Satriani foi o cara que particularmente mudou minha vida, né? E aí ele me mostrou Steve Vai, Satriani. Aí foi que, então veja bem, eu entrei nesse mundo, eu conheci esse mundo já um pouco tarde, né? Mas ele me mostrou tudo. E inclusive foi esse cara que me mostrou, como ele tinha todas as pedaleiras, ele comprou uma pedaleira da Zoom que vinha com a fita da Zoom que tinha o Eduzinho tocando. Lembra essa fita, velho? Cara, eu tenho até hoje essa fita da Zoom. Quando eu vi aquilo, aí de novo pirou o cabeção de novo. Eu disse, cara, o que é isso? Então todo ano eu ia pra capital e colava nele. A gente ficou amigo, grandes amigos até hoje. Até ele veio em São Paulo, eu apresentei ele pros Buzik, pro Marco Barbini. Então, olha, esse cara foi o cara que me apresentou o Doctor, foi o cara que me apresentou tudo, né? Que legal. Mas durante até os meus 17 anos, o rock and roll ficava dentro de casa, porque eu não tinha oportunidade de tocar isso num baile. Não dava pra tocar nenhuma coisa instrumental, não dava. Então eu ficava tocando a música popular de baile e tal. Quando eu me mudei aos 17 anos me mudei pra Rio Branco. Aí lá eu consegui entrar na primeira banda de rock. Era uma banda de metal, meio de power metal, que tocava essas coisas meio Angra. Certo. Mas aí foi quando eu comecei a entrar no rock mesmo. Foi certo. Até quando eu conheci o Cerimônia. Que é isso que eu quero chegar nisso. Mas deixa eu te perguntar, e quem te deu os toques de técnica? Você é muito técnico, você estudou com quem? Cara, isso. De verdade. Ou foi sozinho também? Eu me espelhava muito no Maurício, esse cara que quando chegou com a guitarra e tal, tocava muito bem, mas ele morava em Rio Branco. Então quando eu ia na capital, eu sugava o máximo, mas ele nunca foi um professor assim, ele nunca foi professor de guitarra. Então ele nunca me ensinou escala, essas coisas. Ele me mostrou todo mundo da guitarra. Aprendi muita coisa com ele, de timbre, de tudo, assim. Todo esse universo guitarrístico. Foi ele que me mostrou. Mas aí eu voltava pra Feijó, eu voltei uma vez com a fita do Edu lá, da Zoom, e uma fita quando saí em 95, eu conheci ele em 94, em 95, 96 saiu o G3 com o Eric Johnson.
Ele fez uma... Ele era... Cara, eu adoro muito ele, desculpa. E ele fez uma cópia pra mim do VHS. Então ficava vendo o Satriani e ficava copiando. Então, assim... Então, na verdade, ele foi meio que um professor também, né? Foi. Porque ele botava tudo Botava o material. Faz isso, vem. Eu botava o material. Eu ia pra lá e ficava copiando, né? Então eu não tive realmente um professor. Até 2009, que foi quando eu pude vir pra São Paulo, que o meu sonho era fazer aula com o Mozart Mello, né? Mas até 2009 eu nunca tive um professor de guitarra pra me ensinar. Olha... Isso, quando eu vi uma videoaula, acho que do Kiko Loureiro, ele falando de Mozart, meu Deus, o que é isso, né? Porque não tinha, né, nem o próprio Maurício, que era um baita guitarrista da época, não sabia o que era aquilo. Então, nesse ponto eu fui autodidata mesmo, porque não tinha ninguém na cidade. Eu tinha que aprender vendo. E isso foi muito bom, porque eu treinei muito o ouvido, né? Que eu acho que é o grande lance, né, dos guitarristas, principalmente dessa geração. Mesmo eu estando em São Paulo, foi meio que isso. Eu tive aula com o Hard de técnica, mas ele era tipo o Maurício pra você. Ele ia na casa dele, sugava, né? Ficava lá, porque ele me punha no meio dos horários. Uhum. Eu tinha sempre meia hora de aula com ele, acho, mas eu ficava o dia inteiro na casa dele, vendo ele tocar com os alunos, porque eu era meio encaixado, amigo do meu pai, sabe? Entendi. Então eu acho que isso contou muito e a gente tinha que treinar isso, porque eu fui estudar teoria bem depois. E ainda sou meio ruim, não sou bom de partitura. Eu também não. Tipo assim, estudei piano clássico, mas é muito louco isso saber de você. Eu achava que você estudava, você tinha leitura. Não Eu achava que você tinha estudado leitura. leitura. Não leio nada, cara. E quando você estudou com o Mozart Mello, você veio morar em São Paulo. Como que foi o lance de você mudar para São Paulo para entrar no Mozart Mello? Eu queria entender um negócio. Qual foi essa transição até você chegar, claro, no Cerimônia? Uhum. Mas como que foi isso? Quem te trouxe para São Paulo? Foi por causa de banda? Foi como? O que foi o lance de você vir? Pô, vou para São Paulo. Foi assim, quando eu saí daquela cidade onde eu nasci, eu saí cedo, com 17 anos, porque pintou uma oportunidade de... moleque, 17 anos, não tinha um centavo, né? E o próprio Maurício lá disse, olha, me chamaram para uma banda de sertanejo, e eu não tô afim, cara, mas é uma banda grande, tem uma baita estrutura, uma baita casa, estrutura grande, inclusive os caras traziam muita gente, muitos cantores de Ribeirão Preto pra banda acompanhar, uma puta banda responsa lá. Ele disse, eu não tô afim, por que você não vem morar aqui, em Rio Branco, e você pega essa vaga? Então ele passou pra minha vaga, então fui morar em Rio Branco. Então passei, acho que uns 5 anos tocando profissionalmente mesmo, aprendi muita coisa, né? Tocando sertanejo, acompanhando cantores profissionais mesmo, que vinham de fora e tal. Mas eu fiz isso durante vários anos, fiquei morando na capital sozinho, né? E nunca mais voltei nunca mais, quero dizer assim, nunca mais voltei a morar em Feijó, né? Só pra visitar a família? Só pra visitar, e muito raramente e tal. E fiquei morando e vivendo da música, e depois fiz faculdade e tal. Aí chegou um ponto da minha vida, cara, e eu como eu falei, né? Comecei a tocar numas bandas de metal, assim, pra me divertir e tal. Através dessas bandas de metal, comecei a conhecer várias coisas, inclusive os Symbols. Porque os caras gostavam muito dessa cena power metal de Angra, Hangar, essa coisa toda, então eu acabava tocando. E foi aí que eu conheci você. Que legal, cara. Nos Symbols e tal, os caras mostraram... Inclusive, eu não sei o nome do disco, era incrível o disco, assim. E... Então, eu ficava tocando sertanejo e nos fins de semana tocando com a galera do metal, assim, né? Que era o trampo, você tinha o trampo sertanejo Isso. e tocava mais por prazer mesmo com a banda de metal. Aí esse tempo em Rio Branco durou acho que uns 10 anos ou menos, talvez. Você fez faculdade do quê? Só pra Fiz entender. administração. Esse meio tempo fiquei estudando administração. Ah, tá. Você é formado em administração. Isso. Você chegou a trabalhar Trabalhei uns 3 anos. E foi nessa fase que entra, porque o que aconteceu? Teve uma hora que eu tive que parar o sertanejo, né? Porque o sertanejo era um trampo. Eu sou bem grato e tudo, mas não era aquilo que eu queria pra mim como músico, né? Sim. Aprendi bastante coisa. Chegou uma época que eu tive que parar pra terminar a faculdade e tal. Aí fiquei só na banda do metal, por hobby. E aí teve uma hora que essa banda também parou. E eu praticamente parei de tocar. E aí eu fiquei muito mal, assim. Porque eu tava só trabalhando e eu pensava assim, cara, vai ser isso mesmo? Aí o Faísca chegou para fazer um workshop lá e aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma jam. Aí eu fiquei animado de novo. Ele disse, cara, você toca legal, por que você não vai lá? Né? O Mozart também fez um workshop, disse, por que você não vai lá em São Paulo? Eu fiquei com aquilo na cabeça. E tava só trabalhando. Até de um dia de eu tomar a coragem de me levantar da cadeira do trabalho e pedir as contas. Eu pedi as contas. E esse cara, não dá mais pra fazer isso aqui, já estudei, já formei, já tô trabalhando há 2 anos e quer saber, eu vou pra São Paulo, mas eu não conheci um ser humano aqui.
Só que isso foi entre 2008 e 2009. Você estava no Cerimônia. Isso. E eu tinha assistido o lance de troca de famílias. Eu vi tudo, Caramba, cara. meu. Eu já conhecia o trabalho do Danilo da época do Eterno. Nessa época que eu tocava com os Power Metal da vida, todos os caras que me apresentavam tudo, né? Eles curtiam desde Symbols ao Eterno. Ao Eterno. E aí o batera da banda que conhecia todo esse universo, ele disse, cara, o Danilo saiu do Eterno e ele fez uma banda nova que é incrível. Foi quando eu conheci. Aí eu nem assistia muita TV aberta, mas os caras me ligaram e disseram, olha, o DML tá na TV, cara. E eu assisti todo aquele episódio, vi vocês ensaiando e tudo mais. Legal. E, sei lá, nessa época, por algum motivo, eu fiquei... Minha cabeça tava em São Paulo, cara, sem eu nunca ter vindo aqui. E eu saí do trabalho, pedi as contas, eu demorei acho que meia hora assim dentro do carro para chegar em casa para dizer, cara, como é que eu vou dizer que eu saí do trabalho e que vou para Eu comprei uma passagem, cara. Caraca. E vim para Cara e coragem. Desembarquei em Congonhas e eu falei isso, cara, eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar estudar com o Moser Mello, que é um grande sonho meu. Cheguei aqui, aí um brother que é daqui, mas morava lá, me pegou no aeroporto, me deixou na casa dele uns meses, e eu consegui falar com o Mozart, e o Mozart disse, cara, isso era 2009, ele disse, eu só tenho vaga pro ano que vem. É que ele tava só em aula sem ser online. Cara, e aí eu fiquei, nossa, por que eu sou tão burro? Eu Por que eu não vi antes? E aí nessa época, eu acabei sabendo que você tinha saído do Cerimônia. Foi bem na época que eu saí. Exatamente nessa época. E aí, cara, eu fui muito cara de pau. Eu peguei, na verdade, eu tinha um celular, mas fica a distância em roaming, né? Eu comprei um chip e liguei pro Danilo. Eu arrumei o telefone, não lembro como. Só, Danilo, eu fiquei sabendo, eu sou muito fã da banda. O Danilo tinha ido no Acre, acho que fazer uma pregação, alguma coisa, e vocês estavam mixando aquele disco em inglês. O disco em inglês ainda. E ele mostrou, assim, uns... Cara, eu fiquei louco. Fiquei louco. Disse, cara, bicho, que doideira isso. E aí eu falei, cara, eu fiquei sabendo que você tá sem guitarrista, desculpa a pretensão, mas eu tô em São Paulo e tal. Mas achei que não ia dar nada, né? E pior que você entrou logo, eu já tinha saído, o Roberto já tinha passado, Sim. Né? Que você entrou, que eu lembro que foi... Isso, depois do Roberto. Que coisa louca, não, depois cara. do Maércio. Do Maércio ainda. O Maércio nem lembrava que ele tinha passado. Você saiu, aí entrou o Roberto. Aí passou eu não sei quanto tempo, eu tava no Acre, né? E aí eles estavam com o Maércio. Foi um ano. Eu saí em 2007. Que eu entrei em 2008 no Anjos. Então Mas isso. que louco isso, cara. Você veio então na cara. Na cara realmente, dura, zona de conforto. Dura, tá bicho. perfeito o nosso tema aqui. Você foi. Vou acreditar e vou pra cima. E eu pensei assim, bom, eu não vou furar o olho de ninguém. Bom, como o cara tá lá, deixa eu ver, né, cara? Eu fui disse, olha, tô aqui, se você precisar de alguma coisa, alguma gravação, ele vai desligar, nunca mais vai me atender. Isso foi numa sexta-feira. Na terça-feira, e eu aqui, cara, assim, São Paulo. Meu Deus. Que medo, São Paulo, né? E aí o telefone tocou, cara, e era o Danilo. Ele disse, brother, a gente tá com o Maércio, ele é maravilhoso, toca muito bem. Mas o Maércio tem muitas gigs e tem aí olha só, eu não sabia nem o que era Haléu. Se tem um Haléu em Paracatu, ele não pode fazer, ele tem parece que tinha um workshop no Rio, uma coisa assim. Se você não quer fazer um sub, não tem cachê, cara. Mas se você quiser experimentar, eu disse, cara, me dá as músicas. Só que eu fiquei assim, porque eu pensava que eram as músicas do disco inglês. Eu disse que eu não vou conseguir tocar aquilo. Aí, quando ele me mandou as músicas, eram as músicas do Sacramento. Que vocês tinha gravado ainda. Que é maravilhoso o disco, que o Nagata produziu. Enfim, cara. O Ricardo tá sendo sempre lembrado aqui. Ricardão, onde você estiver, meu, que querido. Cara, eu vivi, assim, eu sou um cara que eu já vivi muitos sonhos bacanas. Eu nem cheguei no Doctor, mas aí tá chegando, você vê que eu tô papo. Mas olha que sonho bacana. Um puta fã do Cerimônia, puta fã seu, do Danilo já era desde... Aí eu disse, cara, aí eu até liguei pra minha mãe, eu vou tocar com os caras, mas vou tocar um sub, né?
Aí Que legal. Fui Mas pra não foi fazer que eu um te conheci sub. ainda, porque eu te vi, Não, você tocou a os gente foi- eu vi foi- você tocando, foi num Raléu também. Mas acho que foi lá em Brasília, talvez, algo assim. Vai que eu quero cortei, porque quando eu vi esse moleque tocando, gente, eu que fui lá falar com ele, foi ele que veio falar comigo, né? E aí foi isso, eu fui pra fazer um sub, né? Morrendo de medo, mas fiquei um pouco mais aliviado que não era o disco inglês. Acho que tinha uma música do disco inglês. Que era bem mais tranquilo. O português era mais pop, tinha Era até as era guitas. ferrado, mas... Era bem menos que o. Não era power metal, né? Enfim, aí eu tirei as músicas ali durante uma semana e fui fazer um ensaio. Juro, gente, que não é falsa modéstia. Eu fui pro ensaio pensando assim, eles vão dizer, brother, não dá. Aí o Ney foi me buscar. Eu tava hospedado lá perto da Praça da República. Ele foi lá pegar pro ensaio. E eu fui pro ensaio muito nervoso pra tocar aquelas músicas lá do Sacramento da Cura. E tinha uma música que era Thunder, do disco inglês. Que é inglês, pessoal. Foi a que me deu mais trabalho e tudo mais. Eu fiz o ensaio e pensando assim, cara, e agora? Eu acho que eles vão falar que não dá. Eles, não, vamos, legal, vai dar legal, vamos fazer. E aí fomos pra Minas Gerais, Paracatu, e tocamos. Quando tocamos lá e tava voltando já pra São Paulo, aí o Danilo e o Marcelo chegaram e falaram assim, olha, a gente conversou com o Maércio e a gente quer saber se você não quer entrar pra banda. Eu disse, olha, se não for prejudicar ninguém, disse, não, o Maércio, ele tem 1 milhão, ele acho que toca até hoje com todo mundo, né? Toca, né? Ele é muito sideman, faz muita, e tal. Eu disse, cara, tá muito legal com ele, mas a gente sentiu quando a gente tocou, deu uma liga muito legal, e a liga muito legal é porque eu gostava muito, tipo, quando eu vou tocar uma coisa assim, cara, eu fico tão fã, por exemplo, eu fiquei tão fã das suas linhas de guitarra que eu queria fazer o mais próximo possível, então isso dava liga. Ele sentia, porra, mas ficou tão legal quanto com o Damian. Ele disse, mas é porque eu acho do caramba, então eu quero tocar. Então a liga com o Doctor também foi, eu copio o melhor que eu posso ali pra tocar, entendeu? Cara, eu respeito muito a música. Isso é legal porque eu quero falar isso porque quando eu ouvi o Cerimônia, porque a gente teve nossos problemas, sair da banda e tal, e quando eu estava naquele evento e eu ouvi, por isso que eu fui falar com você, que eu falei, mano, eu lembro de você tirar dos solos. Claro, você tinha uma parte, mas você fez fiel, cara. Tirou o solo. Eu falei, mano. Porque é incrível. Falei, caramba, que animal. Eu fiquei muito impressionado mesmo, porque eu gostei muito. E tava um maior som de guitarra. Você lembra que eu fui falar com você? Lembro. Que foi até o primeiro contato. Falei pro Danilo e tal. Cara, eu achei incrível isso. E agora, até pra gente já dar a liga pra entrar no Doctor, porque como que foi? Antes de entrar no Doctor, você participou como que foi o lance com os Buzik? Como que você se inscreveu ali? Como é que foi o lance? Aí, assim, toda essa situação aconteceu, eu fiquei no Cerimônia e tal, e depois de uns 3 anos eu acabei voltando pro Acre. Como que você saiu do Cerimônia e foi embora de São Paulo? Foi. Com Cerimônia não teve nenhum problema com ninguém, é que o problema foi assim, 2010, eu não sei se você lembra, foi um ano muito difícil, horrível, porque sempre que é ano, eu sempre falo, gente, ano de Copa do Mundo e eleição é muito. O cachê cai. Todas as bandas, nesse tempo a gente já tinha conhecido muita gente, excursionado bastante, a gente sempre se encontrava. Mas 2010 foi horrível, assim. Então a minha situação financeira estava muito difícil. Eu era casado na época. E uma coisa é você estar sozinho, né? Você se virar sozinho. Outra coisa é quando tem outra pessoa que depende de você. Então chegou um ponto onde eu não consegui mais manter as coisas em São Paulo. Estava tudo muito caro. A situação ficou muito insustentável, mas não teve nenhum problema com a banda em si. Simplesmente falou, vou... Aí eu chorei muito, cara. Cheguei disse, cara, eu vou ter que sair. E eu demorei 1 mês, assim, pra tomar coragem, porque eu demorei tanto a conseguir aquela vaga. Eu pensei, eu vou voltar pro Acre, brother. Mas eu tive que fazer. Foi uma coisa que eu tive que fazer. Aí, assim, a pergunta do Doctor. Desde que o Maurício, lá quando eu morava em Feijó, me mostrou o Eduardo Danu, eu já fiquei louco pelo Doctor, né? E o Doctor passou a ser minha banda preferida, era o meu Rush do Brasil, né? Sempre foi minha banda... Para todos os noventistas. Né? Então, sempre foi a minha banda top. Eu achava o Angra muito legal, todas as muito... Mas o Doctor era esse cara aí, é isso. E eu achava, cara, essa banda é inacreditável. Inclusive, quando eu me lembro da impressão que eu tive quando eu vi o vídeo, né? O Edu tocando, que quando ele virou pra cá e começou a falar em português, porque eu achava, é um gringo tocando, eu pensava, né? Eu falei pra ele, mas esse cara é brasileiro? Se é, cara, a banda é brasileira.
Mas enfim, então eu sempre gostei do Doctor. Aí acabei chegando aqui, entrei no Cerimônia e tudo mais, e todo mundo do Cerimônia podia testar isso, porque era o Doctor Sim, eu só falava no Doctor Sim, só falava no Doctor Sim. Nessa época eles estavam lançando o Bravo e tal. Eu me lembro de ir pro metrô do Jabaquara ouvindo o Bravo e tudo mais. Aí toquei no Cerimônia, tive essa passagem, voltei pro Acre, tive que dar um baita passo atrás. Voltei pro Acre, voltei a tocar sertanejo, bicho. Eu me lembro que eu cheguei lá, ainda com eu tinha 2 guitarras, uma em drop D pra tocar algumas coisas do Sacramento da Cura, e eu tinha uma Ibanez, uma Jane do Steve Vai na época. Eu tive que me desfazer de tudo isso e voltei a trabalhar com informática, que era administração, mas voltado pra informação da tecnologia, né? E voltei a tocar sertanejo, bicho, foi difícil, cara. Mas continuei ouvindo o Doctor, continuei ouvindo as coisas, mas foi uma fase muito difícil da minha vida, assim. E aí, isso foi 2011, 2012, quando deu lá pra 2015, não, desculpa, 2017. Foi 2017 que abriu, a banda, 2015, eu lembrei porque que eu falei dessa data. Em 2015, eu, como um bom fã do Doctor, disse, pô, a banda acabou. Cara, eu fiquei despedaçado, né? Aí acompanhei assim pela internet os últimos shows e tudo mais. Eu fiquei triste mesmo, porque eu tinha na minha parede mesmo o pôster dos caras, né? Mas aí continuei, né? Pô, em 2015, aí nem fiquei sabendo muito o que eles estavam fazendo. E um brother meu, que sabia que eu era muito fã deles, disse assim, cara, você ficou sabendo que os caras lá do Dr. Sim, os irmãos lá, estão fazendo uma banda? Eu disse, não, aí eu vi a banda Buzik, mas vi com hard lá. E aí eles estão fazendo, parece que estão trocando de guitarrista, estão fazendo uma audição. Por que você não manda o seu material pra lá? Aí eu falei assim, legal. E sumi. 2 dias depois ele me ligou e disse, e aí, você fez? Eu disse, não fiz. Ele, cara, manda. Eu tinha deixado pra lá. Ele falou, faz. Eu disse, tá bom, depois eu faço. Aí ele falou assim, não, faz. Ele é a esposa dele, é o Harrison e a Iana, lá de Rio Branco, sabe? Cara, faz, vai dar certo, meu. Aí eu mandei um vídeo do Cerimônia, tocando no Cerimônia, que era no Via Funchal, era um DVD lá de 50 anos da Paulina. Via Funchal que nem existe mais, foi um puta show. Eu disse, cara, eu vou mandar esse material, que é o material mais profissa que tem, né? E eu mandei. E aí, cara, eu criei um problema pra mim, porque assim, eu mandei o material e pensei, não vai rolar. E eu fiquei pensando, ainda, tomara que ninguém me ligue, porque aí eu fico tranquilo. Aí eles mandaram um e-mail, e você foi selecionado pra fazer uma audição tocando. Aí esse e-mail chegou na segunda e a audição era no sábado. Aí agora eu arrumei um problema. Por quê? Porque a passagem do Acre, pra você ter mais ou menos uma ideia, para você comprar uma passagem assim em cima da hora, ida e volta, dá quase uns 4 mil. Uns 3 mil e pouco. Assim, se você consegue um pouco mais barato, você comprar para um mês depois. Aí, por que eu falei? Agora eu arrumei um problema. Por quê? Porque vai ser uma coisa muito legal fazer uma audição, independente de resultado, seria muito legal conhecer os caras, porque o tempo que eu morei aqui, eu não consegui conhecê-los, né? Pior que na época eles ainda estavam trabalhando comigo, né? Que você foi embora, que ele estava de sociedade. Exatamente, cara, vocês estavam trabalhando juntos. E a gente nunca deu, porque você nunca tinha, primeira vez que ele vem aqui, viu, gente, comigo aqui, nunca deu, ele só veio arrumar guitarra uma vez, eu não tava, primeira vez, que a gente sempre marca e não dá. Hoje e a gente mora perto. Agora a gente vai combinar mais vezes aí. E aí, cara, eu fiquei num impasse, porque eu pensei assim, cara, é muito legal fazer um teste com eles, independente do resultado. É um baita portfólio. Ora, bicho. Porque eles estavam selecionando um monte de gente. Só fera ali. E eles me selecionaram. E aí eu fiquei pensando, cara, mas é muita grana pra eu ir só dar uma passeada lá. Mas aí eu fiquei pensando, eu pensei, se eu não for, eu vou ficar maluco, pensando no que poderia ter sido. E aí eu pensei, cara, eu vou tirar uma foto com os caras e vou fazer. E isso vai ser um portfólio, eu já tava com a NIG e tal, isso é legal pras empresas também, pô, né? E vim, cara, passei tudo no cartão e vim. Isso que eles não sabiam, porque eles tinham visto um vídeo no Via Funchal, eles achavam que eu tava aqui, que eu era daqui. Quando eu falei que cheguei do Acre, cara, o Zeca disse até assim, você veio do Acre, então eu quero tirar uma foto com você. E fiz audição, cara, com eles e foi muito legal. Essa história é até longa, não dá pra... Mas, enfim, foi muito legal a audição porque eu aprendi as músicas, não era nada do Doctor. É isso que as pessoas ainda confundem. Eu vim pra fazer o teste. Você não veio pro Doctor Sim, nem tinha... O Doctor Sim tinha parado, né? Tava em pausa. Na verdade, a informação que eu tinha que a banda tinha realmente acabado. Não, mas parado. Acabou. E eu tirei 2 músicas da banda Buzik. Em português era outra coisa, uns
baita encrenca do hard. É o hard, que esse é um cavalo. Absurdo. Então cara, em uma O semana... hard vai vir aqui também, viu, gente? Eu sempre fui meu professor, tem que falar que eu amo esse cara, é um irmãozão. E é um monstro, fala aí, fala a verdade. E mesmo num som mais pop, era mais pop mas esse. é que as pessoas, pesado. Geralmente falar isso é complicado, porque dá a impressão de que você tá dizendo, quando eu falei do sacramento da cura, dá a impressão que, cara, tem muitas coisas pop que é muito mais difícil do que tocar metal. Você sabe disso. Com certeza. No metal você abre a distorção e vai, meu. E frita, e vai. Vai tocar coisas com nuance. Meu, horrível. E o hard ele vai tanto pro Malmsteen quanto pro blues, cara. Muito bem, Muito inclusive. bem, cara. Foi muito difícil, muita dinâmica, muita coisa. Eu suei muito pra tirar, mas tirei e vim fazer o teste. Tirou muito igual, que eu sei disso. Caprichou muito bem. Deu uma caprichada, assim. E aí fiz a audição e o Ivan quase me matou de susto, porque era pra 2 músicas, várias pessoas lá, né? E era 2 músicas cada um. Uma coisa que eu até abro uma pausa pra falar. Eu sempre fui muito fã do André e tal, mas uma coisa que eu não esperava ver numa audição era o André mandando a voz. Eu achei assim, bom, ele vai tocar a tarde todinha com a mesma música com vários caras, ele vai só fazer uma sombrinha. Eu pensei, ele vai fazer uma sombrinha da voz. Cara, aí eu antes de entrar ouvindo voz de peito. Quando eu cheguei, de novo, quando eu saí, quando eu tava descendo lá, o outro cara entrou e ele disse, meu Deus, esse cara vai passar a tarde inteira, bicho. Então, aí eu fiz 2 músicas lá e na hora, acho que da segunda ou primeira música, não lembro, que eu tava bem concentrado, tentando não ficar nervoso, e tava indo bem, cara. Até o Ivan quase botar tudo a perder, porque depois que eu fiz um dos solos, tentando assim fazer o mais próximo do solo do disco, né? Aí terminou o solo, o Ivan parou de tocar. Pá! E o Ivan, ele é toda emoção. Então, toda, né? Aí eu fiquei amarelo, bicho, branco, azul. O cara mandou sair daqui. Ai, meu Deus, bicho. Pelo amor de Deus. Aí ele disse, cara, ficou muito bom. Me arrepiei, vamos fazer de novo. Aquele jeito do Ivan. Vamos fazer de novo, ficou maravilhoso. Aí eu tomei um fôlego e fiz. Então, foi uma audição muito legal. Mas eu voltei pro Acre, né? E só que eles disseram, aí quando eles me ligaram, sei lá, depois que eles fizeram o teste com todo mundo, eles me ligaram. Aí eles disseram, cara, a gente gostou muito. O Ivan disse, as suas notas estão ecoando aqui na minha cabeça. Porque deu muito, parece que a gente deu muito certo pra tocar. Só que a gente não sabia que você morava no Acre, bicho. Você mandou um vídeo tocando aqui, e aí? Eu disse, cara, se vocês realmente acharem que eu dou conta e quiserem, diga o dia que eu tô indo pra aí. Que eu queria muito voltar pra São Paulo. Porque aquela circunstância onde eu falei que eu tive que voltar... Eu tive realmente, deixar o Cerimônia foi como arrancar um pedaço de mim, né? Porque era uma questão econômica mesmo. E eu queria muito voltar para São Paulo e achava assim, cara, eu nunca vou ter condição de voltar. E aí eles disseram, não, então pode vir. Eles conversaram, foram muito sinceros, olha, a vida de músico, assim, assada. Eu disse, olha, fica tranquilo que eu sei mais ou menos, eu não tenho a experiência de vocês, mas já dei uma... Já dei uma andada por aí tocando e sei mais ou menos como é que é a realidade. Então vem. Aí eu entrei pra banda Buzik. Então aí, cara, foi um divisor de águas na minha vida. Eu disse, cara, eu não acredito. Comecei a viver de novo um sonho. Porque entrar no Cerimônia, pra mim, foi um sonho. Porque era muito, de verdade. Minha mãe pode até ser muito fã do Danilo, muito fã seu. Legal, e eu penso, de repente eu tava naquela banda. Que eu assistia na TV, que eu tinha o Sacramento da Cura. Eu tenho. Inclusive você tem que assinar. Eu tenho o Sacramento da Cura, o disco em inglês eu acabei tendo acesso, né? Porque o disco nunca foi lançado e vocês têm que fazer algo a respeito disso. Porque era pra ter lançado no começo, não deu, mas vai ser lançado, já vai ser lançado. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, sem demagogia nenhuma, e todo mundo sabe que o que eu tô falando é sério. Com todo respeito a todas as grandes bandas, cara, mas o disco mais insano de metal... Eu não sei se dá pra dizer metal melódico, de power metal. Eu nem classifico como nenhum gênero, cara. Que tem desde riffs a la Pantera, a tudo que você puder imaginar. Cara, o disco mais cavalo de metal que esse Brasil já viu. É muito injusto esse disco, não. Já falei isso 1000 vezes. Então, assim, eu vivi um sonho muito bacana no Cerimônia, de estar ali, de estar nos palcos, né? Tocando rock pela primeira vez... como uma banda, de estar num disco,
de estar na capa de um disco, de conhecer o Ricardo Nagata, de ser mixado por ele, né? Então foi um sonho mesmo. Por isso que eu te falei que foi tão difícil largar. E de repente tudo isso morreu pra mim e de repente eu tava vivendo um sonho com os caras master da minha vida. Que era a banda que... Não era o Doctor, de novo, não era o Doctor, mas era o André e o Ivan. Não, você acaba sendo um Doctor, porque foi sempre o trio. Sim. E você tava ali, né? E não tinha jeito, eu tentava me conter ali pra pensar assim, pô, olha o seu lugar, isso aqui não é o Doctor. Mas a gente tocava as músicas do Buzik e tinha que tocar Emotion no Catástrofe. Claro. Cara, quando a gente tocava Emotion no Catástrofe, eu fechava os olhos, eu não acredito, cara. Que demais, tocar com esses caras, não, com eu essa não acredito cozinha. que eu tô no lugar do Eduardo Danui, aí eu olho pro lado, tá o André Buzik e tal. Então foi um ano de banda Buzik, assim, onde eu tive que me segurar muito em todos os sentidos. Segurar o nervosismo, segurar a onda. Também imprimir o meu trabalho e dizer assim, não, eu consegui esse lugar também, então... Não foi à toa. Vou lá, né? Mas com muito respeito ao trabalho, a tudo mais. É um monte de sensações que você tem que administrar. E quando veio aí, entrou no Doctor, aí vamos virar Doctor sim. Tá. Como que foi essa parada aí? Quando vocês chegaram e gravaram, vocês foram gravar, né? Vocês gravaram 2 músicas, 3, gravou o disco direto. Como que foi o lance? Só pra eu lembrar. Foi assim, lembrar a galera. A banda Buzik, eu entrei na banda Buzik, ela já tinha um tempo, né? Aí o Hard saiu, fizeram a audição, eu acabei entrando. Aí peguei o repertório, a gente começou a fazer alguns shows que tinha em 2017. Acho que fomos o ano de 2017 inteiro, assim, né? Tinha um outro guitarrista, que era o Zeca, né? Zeca. Que fazia ali as rhythm guitars, ali, muito bem, canta muito bem. E fizemos isso durante um ano. E quando foi virar o ano, cara, fim de ano, sempre os shows caem, mas ali os caras ficavam pensativos ali, e quando a gente tocava o Doctor, eu nunca mencionei, nunca ousei a mencionar nada, né? A não ser as perguntas de fã, né? Como é que era isso? Como é que foi tal coisa? Como é que foi gravar tal disco e tal? E fazendo o meu trabalho na banda Buzik. No fim daquele ano, de 2017, eles conversaram, e eu não estava sabendo de nada, né? Para mim continuava tudo igual. Depois que virou o ano, eles chegaram para mim e disseram assim, olha, a gente não aguenta mais, e eles são muito sinceros nisso, a gente tem um trabalho de 25 anos, a gente não consegue mais não tocar essas músicas. Para mim era um ano, mas para eles já tinham acho que 3 anos. Já. Diz, cara, a gente tá enlouquecido, a gente não consegue ficar longe dessas coisas, das músicas que fizeram a vida deles e tudo mais. A gente quer voltar com o Doctor. Eu já comecei eu tava naquele estúdio ali ali onde eles tinham ali com o Pompeu. Sim. Eu já comecei, começou a dar um lance da barriga, assim. Ele disse, olha, mas aí a gente vai conversar, a gente conversou com o Edu, e a gente não chegou bem a um acordo, a gente tá bem, mas a gente não chegou a um passo, a gente falou que quer voltar, mas a gente não chegou a um acordo, então a gente quer saber se você não quer, já que a gente tá no Buzik, a gente já tocou e viu que encaixa muito bem, e a gente quer saber se você não quer. Vocês estão brincando, se vocês acharem que eu dou conta, eu sempre com aquela insegurança, né? Claro que dá e tal. E aí aí de novo comecei a viver um outro sonho. Na verdade foram 3, o Cerimônia, a banda Buzik, que não era Doctor, e depois quando convidaram pro Doctor. E depois eles me falaram, depois que fizeram o convite, eu topei, fiquei muito nervoso, muito apreensivo, né? Mas não vamos falar nada, vamos preparar um single, alguma coisa, e começamos a trabalhar na casa do Ivan, compondo. Compusemos umas 3 músicas e uma delas virou o single, que era Lost in Space, que é bem diferente. E assim, você imagina tanta coisa que passa aqui, com certeza você vai perguntar, né? Aí você imagina, cara, você ficar no lugar do Edu e tal, fazer uma música bem, bem diferente de tudo que o Doctor já fez e tal, porque também nem dá pra ficar copiando o Edu, né? E aí, como é que vai ser? Então foi muito complicado, mas foi muito bem aceito. Os caras ficaram, e eu sempre ficava assim, cara, vocês me dão um aval. Não, a gente quer assim, quer assado, a gente acha que tá legal. Se vocês aprovarem, eu confio em vocês. Vocês fazem isso há 30 anos, vocês sabem muito bem o que vocês estão fazendo. Então sempre me deixei muito produzir e direcionar por eles. Faz assim, vai por esse caminho. Que legal. E fizemos isso, foi em 2018, né? Começamos a compor. Até que, acho que lá pelo meio de 2018, anunciamos e lançamos o single, junto com o clipe. Aí virou tudo do avesso, né? Porque aí realmente disseram, olha, o Doctor voltou e tá com outro cara. Até pra mim isso ainda soa estranho ainda. Como fãs, o Doctor sim com outro cara.
Como assim com outro cara? E aí começou toda essa saga, mas foi a partir daí. E vocês chegaram a gravar um disco, né? Gravamos. Gravaram o disco. Quantas músicas tem lá? É sempre bastante música, né? Tem 12 músicas. 12 músicas. E como que é a comparação, né, cara? Porque como é que fica? Você rola muito isso? O fã fala com você? Porque eu acho que o guitarrista tem um lance, né, de chato, né? O mundo faz parte desse nosso mundo, Nosso mundo, de tudo é uma comparação, né? E não é competição, não existe isso, né, cara? Tanto que quando eu fui falar com você na época do Cerimônia, foi exatamente isso. Porque eu achei muito legal você tocar as músicas que eu tinha feito, eu vendo você tocando tão legal, cara, com a sua cara, mas respeitando toda a parte de composição. E eu tô dizendo isso porque eu já vi você com o Dr. Sim e rola muito isso. Você respeita fielmente. E eu acho isso muito legal, você respeitar a obra. Claro, você vai tocar do seu jeito, você vai contar a sua história. Mas, né, já existe a história, né? Sim, claro. E como foi para você, né, fazer com... essas composições, tal, entrar com solos seus, sempre, será que sempre o cara, será que vai aparecer o Edu, mesmo que sempre lembre, porque eu também sou um grande fã de Edu e sempre me fala, porque tem uma linguagem, sempre lembra algumas coisas que a gente o Edu, ele criou uma linguagem. Sim. E essa linguagem serviu de escola para mim e para muita gente, então não tem muito jeito de... Exatamente. Né? E como foi esse lance? Porque eu vejo seus solos, você tem uma cara bem sua, por mais que tenha, né, o lance do Doctor. Como foi? Teve muita gente enchendo o saco, a falar real, assim, teve haters. Como foi isso? Teve, cara, mas eu não sei, eu não sei se a minha avaliação tá correta ou se, mas assim, eu acho que teve, mas eu acho que foi tão pouco, para ser sincero, pro que eu esperava. Eu esperava muito mais. Muito mais. Então eu me acho um cara muito afortunado, muito sortudo, assim, porque eu tive muito esse medo, assim, os caras vão me destroçar comigo, né? Mas uma das coisas que me ajudou muito foi o André e o Ivan. O André e o Ivan, eles são muito conscientes do que eles querem. Sim. Né? Eles fazem isso há muito tempo e eu confio muito neles. Cara, tá legal, tá ótimo, tá lindo. E é assim que tem que ser. Então, aí eu me despreocupava, né? Às vezes, respondendo a sua pergunta, assim, eu ficava pensando, cara, será que isso tá Doctor? Porque eu ficava... Um problema era assim, será que isso vai ser uma cópia muito descarada do Edu? E será que tal? E será que como isso você aqui pensava, né? Porque é difícil, né, meu? Ou será que isso aqui tá tão diferente que vai descaracterizar a banda? E isso é uma coisa que eu não queria jamais como fã do Doctor. Eu quero que o Doctor continue soando Doctor, né? Respeita, enfim. Então é uma coisa muito difícil, para ser sincero, mas é uma coisa que eu dependo muito da direção deles. Porque eu vi o Mike Mangini do Dream Theater dando uma entrevista. O cara já tinha tocado com todo mundo, no Extreme, no Stevie Vai, em tudo, e um monstro que é. E eu vi uma entrevista e ele disse assim, cara, eu fiz o primeiro disco com eles, depois que o Mike Portnoy saiu, e achei o som meio estranho, o pessoal tava questionando o som de bateria. Ele disse, cara, eu deixei os caras fazem isso há 30 anos, eles sabem o que eles estão fazendo, eles conhecem a banda deles há 30 anos. Então eu fui nesse mesmo caminho, disse, cara, eu confio em vocês. Vocês estão dizendo, se é esse o caminho, é isso que tem que ser? Então, beleza. Então isso me deixava mais à vontade e um pouco mais preparado para uma pessoa ou outra aqui. E eu entendo, cara, perfeitamente, né? Uma pessoa que não vai aceitar. Apesar de que essa coisa de aceitar ou não aceitar não faz muito sentido, né? Não, é isso que eu ia falar, porque você chegou chegando, brother. E também, você teve uma outra... Eu acho que também esse lance de você ter tocado com o Buzik, com a banda Buzik, né? Deu uma... Eu acho que acabou já te dando esse... Você já ganhou, né? A galera. Sim. Porque eu te perguntei... Eu também acho que o mais difícil, eu imaginava que era isso. O lance da composição, de você falar, mano... Eu queria saber de você, porque, ficou muito legal disso, cara. Você solando, você compondo os timbres de guitarra. A sonoridade tá totalmente Dr. Sim, que é isso que é importante, né? É igual falar de Whitesnake. Quantos guitarristas passaram lá? E daí? É Whitesnake, e ficou todos legais, todos bons. Esse foi o Edu, mestre pra todos. Você chegou lá destruindo e tem um disco animal. Isso eu acho muito legal, eu tô falando de verdade. Eu elogio e não preciso rasgar nada pra ninguém. E eu fico lisonjeado, porque, isso vindo de você, que é fã de você há muito tempo, né? Como contei na história aqui. E produtor também, e absurdo.
E eu penso, às vezes eu penso, quantas pessoas poderiam estar lá? Meu, às vezes eu penso, o Demian daria muito certo nessa banda. Porque, né? Eu tenho um negócio pra te falar, porque quando era, isso é legal, eu fico emocionado mesmo, porque eu sou muito amigo dos dois, amo o Ivan e o André, muito, eu sou fã demais, tive essa sensação, já toquei com eles, é uma sensação pra quem é guitarrista e fã de Dr. Sim, e eu sempre que toquei com o Dr. Sim, que me chamavam pra fazer, eu sempre queria que o Edu tivesse do lado. Eu sempre fiz isso. Acho que deve ter alguns vídeos. Acho que eu fiz uma vez sem o Edu. E é muito legal falar isso pra você, porque eles me mostraram. Eles falaram, tem um Gui. E eu juro pra você, eu falei, mano, esse cara é absurdo, falando de você, pra eles. Fico muito feliz que vocês escolheram esse cara. Porque, realmente, você casa, tá ligado? Eu falei que você já tinha tocado na banda que era, porra. E eu falei, mano, o cara é um animal. Então eu fico feliz. Eu não sei nem se eu já tinha te falado isso, mas eles me ligaram. Porque eu senti uma amizade pra perguntar, né? Porque você morava no Acre. Sim. E eu, na hora, falei, mano, o cara é um absurdo. Eu nem sabia que você tava morando no Acre. Entendeu? Por isso que eu te fiz todo. Aqui, né? Então isso é muito legal, porque tá rolando agora, assim mesmo. É verdade, muito real. legal, cara. Eu tô falando tudo isso porque, graças a Deus, como você toca muito também, o hater tem em todo lugar, né? Comparação. É uma coisa tão chata isso na música. Porque tem espaço pra todo mundo, cada um tem a sua arte. Igual, não existe ninguém igual, que isso que eu acho que é o grande lance, que é até o que eu acho que o igual é o Guitar Pro. Que eu odeio guitarrista Guitar Pro, né? Sim. Eu gosto de guitarrista, cada um com a sua veia, com a sua band, com a sua... Claro, você tem influência. Estou te falando tudo isso porque, você tem um estilo muito legal, toca demais, né? Inclusive, cara, toca um solo que você mais gosta. Pega a sua guitarrinha, eu quero que você toque uma guitarra, eu preciso disso. Faz o solo qual o solo que você mais gosta de tocar do Dr. Sim? Cara, tem tanto... acho que o que eu mais gosto de tocar ao vivo é o de Down in the Trenches, do Brutal. O pessoal fica dizendo, mas não é do disco? Cara, o disco que a gente toca, a gente meio que ouve e deixa guardado, né? Então, onde eu me divirto mais no Doctor, tocando as coisas da época que eu era fã, né? Então, acho que deixa eu ver assim. Vai lá. Tira, pode puxar o microfone. Esse microfone aqui não dá. Garoto. É uma obra de arte, né? Obra de arte. Que legal, cara. Que legal ver você tocando isso. Tão bem executado, mantendo a melodia. Eu tenho certeza que o Edu já falou com ele. Sim. Ele adora mesmo. O Edu é um gentleman, cara. Eu além de acho que o meu maior expoente da guitarra, assim, que o cara que mais me influenciou, e isso fica evidente no jeito de tocar, né? É um cara também que é uma pessoa incrível, que sempre me tratou super bem. Não existe, velho. É uma pessoa incrível. É legal falar porque, eu sou um grande fã também, assim como ele. Eu amo o Dr. Sim. Adoro ver você tocando no Dr. Sim. Cara, infelizmente tá chegando o verso do fim. Precisa fazer o nosso junto. A gente nunca tocou junto, com o Doctor, porque só uma coisinha rapidinho. Eu me lembrei, e eu perguntava pro Danilo, uma vez o Danilo falou assim, não, uma vez a gente tocou com o Doctor. Eu disse, o quê? O Cerimônia? Exato. Porque é uma banda da igreja e tal. Sim, o Cerimônia dividiu o palco com o Doctor e o Demian. Aí ele falou, e ele disse, cara, ele disse assim, eu fiquei tão emocionado porque o Demian foi lá e subiu, cara, e tocou de igual. Ele falava com essas, tocou de igual pra igual com o Edu, cara. Foi demais. E eu disse, caramba,
Tocaram juntos. E eu vi depois um vídeo vocês tocando no Rock in Rio, sei lá, acho que no Rock in Rio. Foi no Monster of Rock. No Monster, né? Isso. Tocando, acho que Fire, sei lá. Então tá na hora de, na minha fase, você subir lá também. Ia ser um prazer, cara. Que legal. Não vejo a hora, porque eu sou um grande fã de Doctor. O convite tá aí. Cara, que legal. Vou com o maior prazer. Vai ser incrível. Mano, nosso papo tá bom. As histórias estão muito boas. O pessoal aqui tá querendo saber um pouco mais aí do Doctor, curiosidades. Tá bem legal o papo, então pode seguir. Vamos seguir que não vai acabar não. Vamos embora aí que é legal. Vamos ter mais tempo. E aí, como é que foi o primeiro show com o Dr. Sim? Cara, essa é uma história realmente boa, cara. Eu prometo que não vou incumpridar, Não, pode cumpridar, eu já levei bronca, a gente vai ficar mais 1 hora de papo. Mas, cara, foi... Gostei disso, vai, eu sempre me lembro que pode falar mais. Isso é muito legal, cara, muito legal. Olha, eu vivo muitas coisas legais. Tá aqui de trás e ter uma produção inteira ali atrás. Nunca imaginei isso quando eu era moleque lá no Acre. Mas enfim, cara, depois que a gente passou um tempo ali de apreensão e suspense, né, da volta e tal, lançamos o single e aí a galera começou a responder positivamente. E aí pintou o primeiro show. Na verdade, a gente tocou num show que foi quase que um ensaio, assim. Foi legal, foi numa festa de uma rádio, que eu esqueci, me perdoe o nome. O Supla, mas foi num dia de eleição, assim, cara. Então, foi uma coisa mais, assim, pra fazer um piloto, um teste. Foi tipo um pocket, não foi várias músicas, foram menos foi uma coisa bem intimista, assim. Então, apesar de esse ter sido o primeiro mesmo, mas o primeiro que eu contei foi o segundo. Mas esse foi pro público? Foi pra público? Tinha gente pra caramba? Não tinha gente. Não. Foi uma coisa bem... reduzido. Bem... Como é que eu diria? Foi bem... quase particular. Certo, tá, entendi. Né? E daí, logo em seguida desse daí, o pessoal do Angra convidou a gente pro Angra Fest. E esse aí, cara... Olha, tudo tem um preço, né? Todos os sonhos que eu vivi, que sou muito grato por todos os sonhos que eu vivi, né? No cerimônia também. Passei cada perrengue, assim, pra estar lá, roubadas, assim. E no Doctor não foi diferente, cara. Então, assim, eu acho que de todos os méritos que eu tenho, assim, que as pessoas dizem, você às vezes não liga muito pros seus méritos. Não, cara, porque gente tocar, assim, tem um monte de gente que toca com 1000 vezes mais perfeição. Acho que o grande mérito tá em encarar a parada, ir lá e fazer, entendeu? E, enfim, e aí convidaram a gente, era no Tropical Butantã, a festa do Angra, a gente, o Project 46, o Malta. Bastante público. Muita gente, e aí, cara, ia ser realmente o primeiro show da banda mesmo, agora vai ser um repertório X, vai ser assim e tal, vamos lá. Cara, aí, pra minha surpresa, assim, pra facilitar, o André e o Ivan, eles são engraçados, porque assim, eles estão acostumados, eles são irmãos, um lê a mente do outro, e tocando a mesma coisa, eles fazem isso a vida toda, então pra eles tá tudo sempre fácil, sempre confortável, e eles acabam esquecendo isso, cara, mas pra mim não tá, entendeu? Então assim, ele sempre diz, o Doctor não ensaia e tal, e eu acabo tendo que ensaiar sozinho, porque a gente dá meio que uma passada. Eles não ensaiam mesmo, né, cara? Nunca mudou isso. Aí eu disse, cara, não, mas o Doctor sempre disse, mas eu não sou o Edu, cara, e eu não comecei a banda com vocês. E aí eu fiquei naquela apreensão ia ser um grande show, muita divulgação, um festival do Angra, acho que de encerramento da turnê deles. E aí, beleza, não, vamos fazer um ensaio aqui, e eu já, assim, né, já começando a suar frio ali, né, tá tudo bem, eu vou fazer minha parte aqui, vou ensaiar aqui. Aí, pra minha surpresa, o pessoal do Malta convida o Eduzinho pra fazer uma participação numa música do Malta. Caraca, eu até fiquei assim, bicho. Mas que coisa, bicho. Aí disse, não, relaxa. É porque o Malta gravou uma música com o Bumblefoot. Bumblefoot, assim. Uma parte shredder. Absurdo. Enfim, e aí chamaram o Edu pra fazer essa parte. Só que eu pensei assim, que não tinha outra ocasião melhor. Porque, caramba. Cara, aí... Desafio, hein, mano? Mas, de novo, cara, tanto os buziques me deixam muito, muito confortável, muita vontade.
E quando eu encontrei o Edu no dia, o Edu, Não existe, velho. Simpatia, de engraçado, meu. Mas, bicho, você imagina o que é, né? E aí, chegou o dia do show, no Tropical Butantã. Passei o som já nervoso ali. E beleza. Chegou a hora do show, o Doctor foi tocar. Eu olhava ali pro aquário, ali do Tropical Butantã do outro lado. Eu tocando na frente dos caras do Angra, na frente dos caras do Malta e na frente do Edu, tocando as músicas dele. Bicho, eu vou te falar, cara. E aí, cara, a gente começou a tocar e assim, foi... Por isso, cara, eu me acho um cara muito abençoado, bicho. Deus é muito bom comigo, porque eu pensei... A primeira coisa que eu pensei assim, quando o pessoal começou a gritar, eu pensei, vão gritar o nome do Edu, óbvio. Então eles começaram a gritar o nome Dr. Sim. Na primeira música, cara, parece que o pessoal tava com tanta saudade do Doctor, cara, e eu tocando ali, preocupado em tocar, pra não tocar muito tenso, mas pra tocar concentrado, pra fazer direito. Pô, afinal de contas o Edu tá ali e você fica meio assim, pô, eu tô tocando a obra do cara, né? O cara tá ali, no... Tá ali, como é que ele vai ver depois? Tá ali. E na verdade, eu falo uma coisa assim, não é nem uma coisa assim, eu quero impressionar o cara, não é bem isso. É assim, cara, parece que eu tô com a ex-namorada do cara, entendeu? É uma situação... É mais ou menos isso. Com você tinha uma coisa assim, cara, eu vou tocar, primeiro porque eu vou tocar porque eu gosto de tocar assim, porque eu quero ouvir como é que é no disco. A música não é minha, eu quero ouvir, e eu quero respeitar também, porque eu acho muito legal. Mas tinha uma coisa que eu sempre pensava, quando eu tocava a música do disco inglês, eu disse, ninguém conhece esse disco inglês. Se eu copiar o solo do Damian, eu vou estar me apropriando de uma coisa dele. Vai parecer que é meu. E não é meu. E ninguém ouviu. Eu não achava isso correto, eu não achava isso honesto. Entendeu? Eu disse, então nessa música aqui, que é Animal, mas ninguém, não chegou pra ninguém. Você mudava ali, vou mudar aqui porque... Não tinha obra pronta, né? Saída, era só ao vivo que tinha. É como eu pegar uma redação de alguém e assinar meu nome, bicho, entendeu? Eu não achava isso correto. Que legal, mas as outras músicas que estão no público, não, bicho. Eu vou descaracterizar a música, bicho. É um desrespeito não só com o cara que criou, mas com a música também. Exato, você vai contar história, você vai contar a mesma história do seu jeito, concorda? Sim, claro. Por isso que eu tô falando, é o mais legal do seu, mas fala aí do... E aí eu ficava com aquele sentimento, não assim, porque eu não ia ter essa ingenuidade de querer impressionar o Edu, não era isso. É aquele papo assim, pô, vou tocar o solo do cara, bicho. Parece que eu tô com a ex-namorada do cara, mas enfim, toquei, e aí, bicho, no meio do show, acho que sei lá, na hora do solo, sei lá o que aconteceu, bicho. Aí o PA inteiro caiu, bicho. Puta merda. E tinha uma regra assim tão clara, assim, uma organização tão grande, o Paulo Baron organizando tudo, na passagem de som, ninguém pode subir e tal. E pro nosso azar, cara, alguém foi lá, acho que alguém da produção do Malta foi verificar alguma coisa na mesa, uns slides e tal, e acabou o som, meu. Então, foi apagão, mas por mais a gente que toca há tanto tempo, a gente tá acostumado com desfalques, assim, mas era o meu show de estreia, bicho. Tropical Butantã lotado, cara, o Edu ali, enfim. Mas a gente segurou legal a peteca, a galera ficou cantando. Parou bicho. o PA ou parou o palco também? Só ficou a bateria e o amplificador de guitarra, o resto caiu tudo. Nossa, e o Ivan continuou batendo ali, marcando o tempo. Show. E eu fiquei ali, cara, quando voltar... E a galera cantou. Ficou cantando o refrão, cara. Quando voltou, o Ivan deu a virada, a gente caiu no refrão da música. A galera... Aí foi. Então foi o show inteiro, todas as músicas, entre cada música, sem exceção, tá? O show lá, o show tá na internet. Entre cada música, o pessoal gritava o nome do Dr. Sim. Quando chegou no final, eu achei maravilhoso, eu como fã do Doctor, o André tava tão emocionado, disse, cara, essa banda é minha vida, bicho, eu tá aqui de novo e tal. E aí apontou pro Edu, aí todo mundo falou o nome do Edu. Cara, então assim, pra mim foi como se eu tivesse recebido uma bênção, assim, tá aí, cara, agora pode ir. E aí, eu lembro que quando saí do palco, consegui tocar, né, com nervoso, mas consegui tocar direito, né. E quando saí do palco, o Edu, né,
aquele cigarro dele e tal. Cervejinha, E eu olhei cigarro. assim pra ele, sem saber muito o que dizer, e ele disse assim, olha, na música Fly Away, no compasso 42, você acertou. Ele é muito palhaço. Então, que cara, da aí hora, eu, meu. nossa, então lavou minha alma ali, né, cara? Porque bacana, eu tive a bênção dele, de uma certa forma, e o público, mesmo com ele ali, né, porque eu achei esse cara, será que o destino não tá sendo pegando muito pesado comigo, né? No meu primeiro show ter o Edu lá e ter tanta gente. Cara, E era pra ser mesmo, brother. Foi o Que show da legal. minha vida, até hoje pra mim é o show da minha vida, assim. Que legal. E vem cá, em termos de tour, né? Daí logo depois, vocês chegaram a fazer bastante show, né? Porque logo depois também já chegou a pandemia. Pois é, fizemos bastante shows, mas os shows em massa mesmo que estavam chegando e já estavam até fechados. Caiu tudo, Caiu né? com a pandemia, mas esse ano de 2018 a gente passou quase inteiro gravando o disco, compondo e gravando. O de 2018. Sim. Quase inteiro. E foi nesse de 2018 que fizemos a estreia no Tropical Butantã, no Festival do Angra. Depois paramos, que ainda não estava pronto o disco, já estava quase todo gravado, mas mixar e terminar o que estava faltando. Aí veio 2019, aí finalizamos realmente o disco, aí ficamos um tempo também com essa coisa de gravadora, que você sabe bem como é que é. E às vezes o pessoal diz, mas por que tá demorando tanto? Diz, galera, é tanta coisa atrás, né? E assina não sei o que, aí depois que assina não pode lançar, tem que esperar não sei o que, tinha que esperar lançar primeiro lá, porque se lançasse primeiro aqui ia queimar o disco lá. Mas fizemos o disco, nas composições que já estavam prontas, quando a gente foi gravar, a gente fez um retiro na Serra da Cantareira, numa casa de uma amiga deles lá, muito legal, e de novo, foi outro sonho, assim, porque me lembrava o Purple, né, e o André e o Ivan, eles gostam muito dessas coisas, assim, né? Aí fomos lá, montamos a bateria na sala, e ficamos gravando lá, gravamos, depois mixamos em outro lugar, e sempre com a produção do André, do Ivan. E eu sempre deixei muito eles... Deixei não, né? Às vezes sempre pedia, esse cara, me produz aí. Porque até o próprio Edu era bem produzido por eles, né? Sempre foi. O Edu, por mais que ele... Eu lembro quando eles gravaram... Porque é legal falar, porque eu sou um grande fã. E trabalhou em trabalhei produção com eles, né? eles. O Animal, né? Você participou. Foi gravado aqui. O Mentira, disco. não acredito. Não sabia. Muita coisa gravou aqui. Que Eu legal. passava com eles aqui e eu participei do Bravo. Sim. Hail Caesar. Eu gravei o solo lá junto com o Edu, que foi muito legal também. E esse lance da composição, e o lance de vocês tocarem ao vivo, isso eu acho que é legal você falar, que o lance do Purple, né? De vocês chegarem, montar, porque é isso que é legal do Doctor, assim, que eu sempre senti em show. Tô falando isso, eu via e vejo ainda do live, mano. Os caras, vocês são de chegar e vamos tocar, cara. Essa história que você falou aí, meu, não tá bom pra mim, foi que nem quando eu toquei com eles no Monster. Chegamos, vamos tocar. Meu, Toca aí, né? vai, meu, eu Vai ainda tava aí. lá junto com ele. Meu, uma música, ainda bem que foi uma música só minha. Mas você é monstro, então... Isso eu queria entender, não, eu tô dizendo isso porque vocês chegaram, vocês gravaram o disco, como que foi o lance da composição? Você opinou bastante nessa parte de composição? Como é que foi esse lance? Nesse dia, eu tô dizendo que vocês fizeram esse retiro, vocês estavam compondo, né? Sim. E como que foi? Como que foi a parte de toda a parte de guitarra você compôs ou tem coisa do André? Porque o André também toca guitarra, Toca né? guitarra pra caramba. Tem coisas do André, tem um solo que ele cantou inteiro pra mim. Que legal. Ele foi cantando assim. Parará, parará. E eu fui fazendo. E ele até dizia assim. Que legal, Ele dizia assim: não precisa fazer exatamente a mesma nota, porque ele ficava até nervoso. Ô, mas você tem um ouvido, você vai na mesma nota, eu tô dando só uma ideia. Ele disse: não, mas tá muito bonita essa nota aí. Não, então, é muito... eu gravei tudo de guitarra ali, dei muitas opiniões, botei muito ali as minhas coisas, que eu ficava inclusive assim, às vezes na dúvida, né? Se aquilo tava à altura, se era aquilo mesmo. Mas foi sempre produzido por eles. Não, faz assim, faz assado. Principalmente em bases, né? Porque eles têm a linguagem do Doctor, né? É isso que eu tô falando, porque você opinava assim, mas mesmo o Edu, eu lembro que tinha música muita dos dois, né? O André Ivan e o Edu punha guitarra. Sim. É isso que eu queria entender. Vocês mantiveram isso, né? Eu acho, às vezes, eu não quero entrar nesse vespeiro, né? Que muita gente abre a boca e diz assim, o Doctor é o Edu. Claro, o Edu é um DNA fortíssimo da banda, né? Absurdo, mas o André ele é cantor e baixista
O Ivan é cantor e baixista, letrista, compositor. Os três. É, e era muita banda, música, muitas músicas do Doctor são do Andrea e do Ivan. O Ivan, hoje eu já, com o tempo, eu já consigo ver, até nas músicas antigas, sem ninguém me dizer, eu sei o que o Ivan escreveu. O Ivan é muito bom de riff, cara. Muito. Porque ele toca guitarra também, safado. Então ele dá muitas ideias de riffs que legal, interessantíssimos. Cara. Então eu ia colocando na minha mão ali, daquele meu jeito, mas tinha muitas ideias assim. Mas eles sempre me deixaram muito à vontade. Teve muito riff que eu trouxe de casa. Sim. E como é que foi o lance de gravação? Porque que eu senti desses dois, que é impressionante mesmo, cara, como eles têm... Parece tá ligado, né? Eles entram no estúdio, mano, rec, tchau, tá pronto, a bateria baixo. Voz assim, de prima. É assim mesmo. O André, eu lembro que ele dobrava a voz, não precisava nem afinar, era tapinha, o bicho é um animal. Como foi você na guitarra? Como que foi esse lance? Esse processo de gravação, eu já tô querendo entrar no lance, porque agora a gente posso falar mais aqui, né, meu, produção? Como que entrou, como foi o lance de composição e o lance de gravação? Como que foi? Foi com amplificador? Fomos pro digital? Como é? Me conta aí, como foi isso? Tudo digital, o André, ele é muito prático, você trabalhou com ele, você sabe, e a gente, eu sou endorse da NIG, né, uso os pedais da NIG, adoro o som, adoro amplificador, mas como eles mesmos sabem, e a gente sabe, é uma realidade muito difícil, não é em todo lugar que você consegue tocar de amplificador, não é em todo lugar que você consegue tocar, eu tô sempre com uns pedaizinhos ali, um pedalzinho ou outro, mesmo quando eu uso um plugin ou alguma coisa, eu coloco uma coisa ali, né? Mas na gravação, basicamente, tudo plugin. Faz muito tempo que eles fazem isso. Então tem... O próprio disco com o Edu também era tudo plugin. E eu, de novo, eu volto sempre naquele exemplo do Mandini lá. Porque o som desse disco que eu falei que eu vi a entrevista, parece que é de um som de teclado a bateria. E ele disse, não, cara, eles gravam assim. Então quando eu cheguei no Dogs, a gente grava assim. Não é uma questão autoritária, não, mas é que o processo é assim. Cara, a gente não vai mais gravar, entendeu? Com amplificador, microfonado, o som já tá pronto aqui. Entendeu? Que é o próprio Dream mesmo, você vê que eles têm o lance do sample, né? Vai mudar. Que legal isso, cara. Cara, o Amplitube que você usa... eu tô falando isso aqui por causa da nossa querida, tá bem ali, ó, a Multimídia. Eu sou um fã, eu tô perguntando isso por isso, porque você é um cara que usa, né, muito. Uso muito, cara. Usa Amplitude, usa o lance do virtual, né, porque hoje é uma mão na roda em tudo, né, que nem você falou, você chega numa cidade, o ampli tá zoado, não dá pra levar em todos os lugares um amplificador, valvulado, o que seja. Eu acho que esse assunto, ele até já chegou num outro nível, como eu te falei. Esse é o primeiro, né, a primeira coisa da praticidade, a questão da logística e da realidade, né. Isso sempre foi assim, mas eu acho que hoje a gente já está numa outra discussão, independente dos amplificadores, dos pedais, das coisas, faz até parte às vezes da linguagem do som do estúdio. Sim, não, e outra, eu desafio sempre os caras, eu quero ver falar. Você me falou uma vez do seu disco, quando você estava gravando o seu disco, você mostrou para mim, cara, eu tenho um JCM 900 aqui, eu gravei e gravei uma outra coisa com um plugin aqui, você mostrou, cara, eu não sei a diferença. É isso que eu ia falar. Tem muito. Eu gosto. É polêmica mesmo aqui. Porque, assim, é animal os dois. Amplificador é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sentir aquele punch. É muito legal. Mas eu acho que, assim, falando em gravação, falando em. Você não perde qualidade usando. Antigamente, sim. O digital era ruim. Porque era uma coisa nova. Hoje, chegou num nível que, né, de igualdade, não digo nem... Tem, por exemplo, a maioria das bandas hoje usam. Não é nem igual... É como eu falei, eu continuo insistindo no que eu tô dizendo. Não é nem... A questão da igual, essa história de estar quase igual, isso ficou lá na época do pod. O pessoal já dizia assim, do POD. Olha, já não tem mais diferença. Agora já é uma questão assim, cara, a gente quer com esse som. Acabou. A gente quer assim, desse jeito. Porque não é nem mais se é tão igual. É que, cara, assim fica melhor. A vantagem, eu acho que o que eu sinto, falando agora, não sei como você... Porque você gravou lá. Amanhã você tem aquela linha pura, eu quero mudar. Você não precisa gravar de novo, você quer fazer uma remaster, um remix. Você muda todos os timbres. Reamp. Até pra quem é purista demais, se quiser pegar, por exemplo... Se você pode passar no amp. Quiser a minha sessão do Doctor, o cara pode pegar a minha linha de guitarra, passar por dentro de um ampli de verdade e gravar de novo. Que é isso, inclusive, pra quem não sabe, a maioria das pessoas, os produtores, fazem. Por quê?
Hoje você consegue gravar em casa. Simples, claro, você tem que captar legal pra não mandar uma linha podre de guitarra baixinha e tal. Você vai mandar ela clean, porém no nível certo. E, inclusive, quando eu gravei com o amplificador uma música do meu disco, eu gravei no digital, eu fiz o reamp. Porque era muito mais fácil, porque eu punha pra ouvir. Sim, cara. Porque o amp tem o lance de assim, até o Slash falou, ele nunca mais tirou o som E igual nunca mais tira. aquele som, porque a vantagem digital é esse, gravou. É clone. E você tá ouvindo do outro lado já. É como se você tá ouvindo O no ampli PA. é muito bom, porém, se você mexe como um pedal, se vier uma pessoa aí, ela, muito acabou. Você mudou o som, você não chega mais, cara. Você pode chegar bem, a não ser que tenha digital, que também tem os pedais analógicos digitais, né? Eu acho que hoje tudo tem a sua função, né? Senão não seria endorse dos pedais da NIG, né? Porque eu acho que tem a função, porque você vai ao vivo, você tá... Você, por exemplo, tem muita gente que... Você tira os knobs pra... Eu tirava os knobs pra não mudarem. Sim, cara. Também, Sim. até viu essa história legal, né? Porque eu adoro pedal. É outra coisa que a gente tá falando, né? Não é um melhor que o outro, é cada um, praticidade que não se desliga também. de jeito nenhum dos pedais. Não entende que dá pra usar, inclusive, junto com o digital. Pô, eu amo essa distorção. Põe junto. Exatamente. Pode eu falar dos NIGs aí, pedais NIG, que inclusive são incríveis, hein, meu? Que pancada. O Sidney é um cara... A NIG é uma empresa fantástica, assim, que eu tenho o prazer, né, de trabalhar com eles já tem mais de 5 anos. Os caras, eles valorizam o artista, assim, eles foram me buscar no Acre. Isso é uma coisa bem legal, porque eu tinha perdido cerimônia, Você não estava no Doctor, não estava no Doctor, eu estava lá no Acre, né, vivendo uma outra realidade. O Sidney, como é músico, também foi lá, fizeram um workshop, me viram tocando. Vamos apostar nesse cara. E assim, como eu tinha já era um pouco conhecido pelo meu trabalho no Cerimônia lá, pô, esse cara ele fala para algumas pessoas aqui, né? Então vamos patrocinar esse cara, vamos apoiar esse cara, né? Então tem muito isso. E aí eu comecei a usar os pedais dele. E o Nig e o Sidney, como ele é músico, então ele é guitarrista, né, cara? Então tem uma veia diferente, né? Então eu uso, como eu falei, eu acho que tudo tem a sua aplicação. Tem questão do uso. O Sidney, quando ele vai gravar, por exemplo, ele põe um pedalzão ali na frente do amplo e o microfone. Ele faz assim. Que não é pra qualquer um também, você microfonar um amplo. Isso também que a galera não entende. A praticidade. Cara. E se você não sabe microfonar um amplo, por mais que fala é só botar ali, não é só botar ali. E tem mais uma coisa, cara. Eu já tive inúmeras situações, e você também, com certeza. Às vezes você tá com o amplificador certo, com o pedal certo, e com o microfone certo, e alguma coisa não funciona lá na frente. Aconteceu isso comigo no show do Doctor mesmo. Pô, meus pedais, o meu timbre da NIG já é na minha mão, já tá ali, eu já conheço. Um JCM, acho que era um 800. Baita gravão. E eu olhei na frente, era um 57. E o som não chegava, meu. Às vezes a cápsula do microfone não tá legal, ou o cara passa por um pré que não tá... Passou num EQ, estragou tudo. É complicado, bicho. Então, ampli em estúdio, sim. Se você tá no seu estúdio, vamos gravar, e né? Mesmo Nagata, assim tem é uma Nagata rosca, ali. meu. Tem que ter um Nagata para tirar o som. Tem que ter um cara, tem que ter um produtor, tem que ter um técnico. Porque você tira o som da guitarra. Aí a microfonação é o mais importante, que é o que os digitais hoje te facilitam. E uma galera muito... Assim, o que eu falo assim, tem muita gente boa tocando. Os moleques que você vê tocando, meu Jesus, como é que esse cara tá tocando tão perfeito? O que falta, na minha opinião, né, se é que eu tenho que dar alguma opinião sobre isso, é tocar, bicho. É ir pro palco. Nada contra você tocar em casa. A minha vida foi tocando em casa. Claro, não. Dentro Ótimo, do quarto. ótimo. Hoje Mas em tem dia... que ir pro palco também. Tem que ir que pro é outra palco coisa. Também. Tem que ir pro o estúdio som é também. Outro. Então, assim, muita gente pensa assim, cara, o som que você tá ouvindo ali na boca do alto-falante não é o som que você vai ouvir no monitor, bicho. E nem o público. É isso que a galera não entende. Por isso que você tem um técnico de som, né? E um técnico de som do estilo. E por exemplo, o cara de de samba não tira um som de guitarra, do mesmo jeito que um cara do rock não tira um som do... E aí é onde entra até... a aplicabilidade de tudo que eu falei. Um plugin não tem isso, bicho. O som que você tá ouvindo ali é o som que vai para qualquer lugar. Exatamente. Né? E é você sempre pode... igual. E o que é uma produção musical? É você poder produzir tudo depois. Uhum. E você não tem depois que você acha um timbre ali, se ele ficou com um pouquinho de excesso de drive, acabou, bicho. Você não vai conseguir tirar um pouquinho de drive. Eu lembro que no disco do Cerimônia, eu gravei com Dual Rectifier, foi na boca do falante mesmo, assim.
E quando eu levei a gente levou pro Nagata, o Ricardo do Nagata mixar, eu disse, e aí Nagata, como é que tá? Ele disse, olha, o timbre tá bom, mas eu teria usado um pouquinho menos de ganho. Ele era dessa escola mais hard. Ele disse, olha, não tá ruim, mas eu teria... Principalmente porque, assim, você às vezes acha que tá com pouco ganho, mas quando você dobra, é diferente. Então, se você coloca... Às vezes você tem que colocar um pouquinho abaixo do que é, para quando somar, né? Só que isso aí, você consegue mudar uma frequência no equalizador. Mas o ganho não, brother. Nunca, você não vai conseguir tirar um pouquinho do ganho. Nossa, que legal você tá falando isso. Que, só pra finalizar essa parte do Nagata, eu gravando o solo do Cerimônia, gravando no meu estúdio, gravei todas as guitarras no meu estúdio. Ele veio, o microfone chato pra caramba, como ele sempre foi. Porque eu gravei tudo o Cerimônia, o Sacramento, com JMP1 e meu Marshall. JMP1 é maravilhoso. Eu amo. Aí, bicho, eu tentei enganar ele. O que aconteceu? Sem querer, eu mexi na merda do microfone, eu mudei a posição. E ele percebeu, não, ele sacou. Aí ele foi embora. E ele falou, grava aí você agora. E eu, sem querer, eu mexi e ainda botei um pouquinho mais de ganho. Mano, eu acabei, mandei, aí, meu, ele ouviu, ele voltou. Mano, você mexeu nessa merda aqui, né? Cara, o cara percebeu, cara. Ele é incrível. E não dava pra voltar, eu já tinha gravado. E não tinha como fazer reamp. Eu fiz, não é, né? Sim. Perdeu, foi daquele... Ficou bom, óbvio, mas... Eu não lembro qual é a música. Não era o que ele queria fazer, né? E realmente é o que tem o timbre que todos ficaram legais, mas eu estraguei o timbre. Eu consegui botar a mãozona e estragar, e levei uma bronca daquelas do Nagata. Falando de novo disso, olha, me lembrei aqui do disco do Doctor, um monte de solo eu gravei em casa, bicho. Entendeu? Isso que é o bom, né, cara? Porque não tem coisa melhor do que às vezes você tá na pressão, tá com o produtor, você grava em casa, leva, gostou? Ainda não, manda de novo. Isso que eu falei que o André dá essa liberdade. A gente faz as coisas junto, as coisas principais, as bases. Ele é um cara muito meticuloso para as bases ficarem muito certinho. Isso eu também vi com o Nagata, né? E o André, ele tem muito isso. Também. O André é chato, hein, de edição. Meu, tem que estar no tight ali, tem que estar certinho. Então eu sempre... E eu até quero fazer junto. Já aprendi muito com eles. Mas não, André, me grava aí. Tal. Mas aí tinha coisa, ele disse, não, cara, isso aqui você leva para casa e você bola um solo. Entendeu? Isso é muito legal, porque além de dar liberdade pra você e é uma coisa você vai ter o melhor tem que ser o mesmo, que você vai fazer até a hora que você quiser. E aí entra a história do plugin, porque assim, como é que eu vou fazer num apartamento, como é que eu vou ligar meus pedais NIG, um amplificador, microfonar e gravar, bicho? Você vai ser mandado embora na primeira o primeiro acorde. Então eu pego, ligo ali na plaquinha de som, gravo, e se o timbre do plugin, por acaso, não ficar legal, troca, meu. Troca. Exatamente. Então cada uma tem uma aplicação, cada coisa tem a sua aplicação. Gente, infelizmente, mais um cara que eu vou ter que chamar de novo, o meu querido Thiago. Mano, que papo legal. Cara, eu tô só muito tenho feliz te agradecer, eu de também, verdade. cara. Que papo legal, muita coisa que eu nunca tinha falado com você, a gente conversou aqui. É verdade. Muito legal. A gente até falou isso, cara, não vamos conversar muito antes da gravação, porque senão... Zero, senão vai estragar, a gente vai... Porque eles brigam comigo também, se eu não paro de falar aqui antes de gravar. E, cara, só agradecer mesmo, toda a sorte do mundo, você é um cara animal, toca muito. Provar aqui, ó, pessoal, ele é do Acre, e no Acre tem muita coisa boa, muita gente boa tocando. Existe, é muito quente. Muito. Calor absurdo. E o que eu queria, que você, um espaço é seu agora, agradeça, fala dos seus patrocinadores aí. Cara, eu queria agradecer demais o seu convite, comentei com todo mundo, cara, fiquei muito feliz, que sou fã, não só seu, como da sua família inteira, de verdade mesmo. Pessoal muito querido, muito talentoso. Eu fiquei, assim, lisonjeado e feliz pelo convite. Fazia tempo que a gente marcava de vir aqui, não dava certo. Agradeço demais o espaço, todo o carinho. E agradeço, obviamente, as pessoas que me patrocinam, a NIG, né, com cordas e pedais, que eu uso sempre. A Datalink, né, que me patrocina de cabos. E os Buzik, a minha família, todo mundo, aquela lista imensa, né? Agradeço muito o espaço e agradeço muito a oportunidade que todo mundo sempre me dá e me trata com carinho sempre. Pô, que legal, cara. Também tem que fazer os agradecimentos aqui aos nossos queridos parceiros que ajudam muito aqui. IK Multimídia, Sonotec Brasil, Streamberg, Vocal, Palhetas Schultz, que está distribuída aqui nessa mesa linda, Reino da Música, Tiguez do Thier e Dreamings Filmes. Gente, valeu, mas ainda vamos para Jam. Um abraço para todos.